queria comentar da boneca da Xuxa. É que agora eu não lembro agora, porque eu fiquei na dúvida se era da Eliana ou se era da Xuxa, a boneca. Que é uma boneca que eu tinha na minha infância, era de uma menina, amiga da minha prima. E essa boneca, a gente tinha medo dela porque a gente meio que viu ela mudando de lugar, sabe? Vocês viram? Não, a gente não viu, mas ela tava num lugar, depois a gente foi lá, ninguém mexeu e ela tava em outro, entendeu? Mas, cara, existem muitos relatos de criança que vê boneca se mover. Você viu a boneca se mexendo? Não, teve uma boneca que não era a loirinha, era uma boneca menor, tipo Chuck, assim, cabelo pretinho, que essa aí eu vi se mexendo. Eu não sou louca, hein, gente? Eu vi se mexendo na janela. Olha lá. Tá vendo? Você era criança? Eu era criança. Eu tava brincando num pátio, assim, aí tinha a janela da menina. Da mesma menina que tinha a outra boneca loirinha, da Xuxa ou da Eliana, ela tinha uma outra boneca que era de trancinha, assim, cabelo preto. E ela tava dava pra ver ela da janela. Aí eu tava olhando pra janela e a boneca se mexe, assim. Aí eu, caralho, mano. Eu fiquei tipo, nunca mais entro no quarto dela. E eu nunca mais entrei no quarto dela. A boneca era de pano? Ai, eu não lembro. Porque eu não queria nem chegar perto depois. Não queria nem ver detalhes, né? Uma criança vendo uma boneca se mover na janela. Falando em bonecos, a Anitta viu um que deu origem pra... A Anitta viu um documentário, no caso. O boneco Robert, que é considerado o boneco mais assombrado do mundo. Que dizem que ele foi... criador do Chuck se inspirou nesse boneco pra criar o Chuck. Ele é todo de pano, não é? Esse Robert? Ele é. Mas eu acredito que não. Que não foi, não tem nada a ver. A inspiração do boneco Chuck foi uma outra coisa que eu vi em outro documentário. Lá em 1905, um garotinho ganhou esse boneco de aniversário dos pais. E aí logo ele começou a ficar estranho. E aí começou... O nome do menino era Robert. E o nome do boneco não tinha nome até então. E aí no dia seguinte, alguns dias se passaram, o menininho deu o nome dele pro boneco. A partir de agora ele falou assim, você vai ser o Robert. E deu a roupinha de marinheiro, porque hoje o boneco tá no museu. Mas ele tá com uma roupinha de marinheiro. Ele não veio com essa roupinha de marinheiro, ele veio com uma outra roupinha. E aí o menininho melhor amigo do boneco. Conversava com o boneco, os pais ouviam vozes estranhas na casa. Quando chegava, abria a porta do menino, não tinha nada, era menino e o boneco. E aí o menino falou assim, mãe, a partir de agora você não vai me chamar de Robert, porque eu não sou o Robert. Robert é ele, eu sou o Gene. E a mãe, ficou chamando ele de Gene. E, enfim, deu mó BO com esse boneco, deu BO com a família também. O Gene agora, que é a criança, cresceu, virou adulto, aí ele trancou esse boneco dentro de uma caixa no porão dessa casa dele e foi viver a vida como adulto. Só que quando a mãe dele faleceu em 75, se eu não me engano, ele voltou pra essa casa pro funeral da mãe e tal, o pai já havia falecido também. E o Robert dentro da caixa. Hey. Então, aí ele decidiu ficar nessa casa junto com a esposa. E aí a mulher dele encontra o Robert e aí ele muda completamente a brisa. Ele volta a ser como ele era quando criança. Ele muda a personalidade dele. Ele vai ser, é Jean, né? Ele volta a ser o Jean? Ele volta a ser o Jean. E aí ele... Ai, Robert, meu velho amigo, nossa, quanto tempo, nunca mais vou deixar você aqui e tal. Ele abraçando o boneco. Não, agora você só vai ficar aqui nessa cadeira. E a esposa assim, ó. Exato, ela já... Tá assim mesmo, mano. E ele era arquiteto e artista, então ele ficava... A casa dele, assim, o último quarto, era um quarto redondo, assim, que tinha janela em todas as paredes. E era ali que ele pintava. Então, pro Robert não se sentir sozinho, ele virava o boneco, assim, pra janela, pra ficar olhando pra rua. E aí, nesse documentário, entrevistaram as crianças que passavam na rua, assim, sabe? Será que isso é documentário ou será que é um mockumentary, que é aqueles documentários falsos? Será que é real? Então, eu não sei. Porque a história é muito boa, cara. É muito boa. É muito cinematográfica. E é muito assim, então, tintim por tintim. O cara doidão com o Robert. Aí o que aconteceu? Esse cara faleceu, a mulher faleceu, o cara faleceu, o boneco ficou na casa e o vizinho comprou... Não, o cara faleceu, a esposa dele não tinha mais dinheiro, vendeu a casa. A mulher casou com o Robert. Foda-se. Essa pica de pano. Vendeu a casa pro vizinho junto com o Robert, porque ela sabia que tinha alguma coisa ali.
E a vizinha falou suave. Só que aí a mesma coisa, a filha da vizinha começou a ficar muito apegada com o Robert, começou a rolar coisas estranhas. Aí o pai achou que aquilo tava tudo exagerado, que era coisa da cabeça da filha. Pegou o Robert, trancou o Robert. Aí no dia seguinte o pai apareceu, tipo, dentro do carro, como se ele tivesse cometido suicídio por... Fumaça. Asfixia. E aí, enfim, deu no que deu. Essa mulher, ela envelheceu, a filha dela cresceu. Em 94 que ela deu esse boneco pro museu. Porque ela não aguentava mais. E aí que tá. Aí esse boneco tá no museu até hoje. E assim, tem umas regras pra você visitar. Você tem que falar: oi, Robert, eu sou fulana de tal. Pedir licença. Que medo. Pedir permissão pra tirar foto. Não zombar dele. E também, na hora que você for embora, pra encerrar a ligação, você fala tchau, Robert. Mas como você sabe se ele autorizou a sua foto? Pois é. Posso tirar a foto? Aí tem que vir 3 dias depois. Você fica esperando assim, ó. Ele não respondeu. E a brisa é que tem pessoas que vão lá, zombam dele. E já era. Não, e começam a sofrer coisas na vida, tipo acidentes, perde emprego, um monte de coisa. Inclusive, até hoje ele recebe milhares de cartas de pessoas pedindo desculpa pra ele. Meu Deus, gente. Então, eu acho que essa brisa é muito de cabeça, sabe? Porque você sabe da história, a galera vai lá e depois você fica com aquilo na cabeça. Aí, esse boneco, eu tô sonhando com ele. Exato. E Entendeu? dizem que, por conta disso, que o boneco que viu um boneco se mexer, o boneco falar, dizem que esse boneco, Robert, foi inspiração para... Toy Story. Não, o boneco do Chuck. Toy Story. Toy Story é bizarro, filho. Eu amei. Podia muito ter um Toy Story versão terror, né? Nossa, ia ser incrível. Foi inspiração pro Chuck. Porém, não foi. Porque até então, esse boneco só se tornou público, que ele foi dado para o museu em 94. Mas em 94 ele não foi pra exposição, ele ficou dentro. E o filme do Chuck, o primeiro foi de 89? Sim, por aí. Eu lembro que tem o de 92, que é o que eu gostava. Que eu acho que é o terceiro já. Então. Tem, acho que de 90, tem um de 91. Enfim, então... O boneco Robert não foi inspiração pro Chuck. Então, mas você sabe que... Você me conta essa coisa... Pela espiritualidade, tem muita gente que acredita que os bonecos, eles são assombrados porque os seus donos depositam energia nele. Uhum. Então, por exemplo, se você tem esse boneco e você deixa ele aqui, beleza. Mas se você fica com ele, gosta dele, anda com ele, que é o típico de criança, né? Criança fica com muita amizade com o boneco. Dá uma trata vida como pra se ele. fosse vivo. Não, a criança realmente trata. Crianças até uns 6 anos, elas acham que os brinquedos são vivos. E aí acredita-se que essa... A média. Eu acreditava que meus Falcon eram vivos. Eu tirava a roupa deles pra ver o que tinha embaixo. Lembra do Falcon? Hoje que nasceu. Lembra do Falcon? Que ele era... Gente, olha, vendia um boneco de fetiche pra criança. Eu adorava o Falcon porque ele era vestido de... Como é o nome? De guarda, Eu ficava, nossa, que boneco bonito. E eu tinha, sei lá, uns 11 anos, 12 anos. Eu falava que essa criança já achava o boneco bonito. Mas falam que, pela espiritualidade, falam que a criança deposita energia naquele boneco. E aí falam que, dependendo da casa que você tá, se tem briga, essas coisas, vai absorvendo no objeto. Não só em bonecos, mas em qualquer objeto. A Rosa Maria Jacques fala muito disso, né? Que as energias ficam nos objetos. Então, tem muita coisa que você não pode levar pra casa de alguém que morreu, roupa, porque pega, né? Isso pra quem acredita. Mas a história da verdadeira Annabelle tem uma história que ninguém sabe, mas ela é muito assim, que ela foi encontrada numa casa abandonada lá em Indianápolis. Porque o Johnny Gruelle, que era o cara que desenhava, ele muda pra uma casa abandonada... Uma casa abandonada não, uma casa vazia lá, um casarão. E a filha dele, a Marcela, encontra uma boneca sem rosto, uma boneca de pano sem rosto no sótão da casa. E aí ele era cartunista, ele vai e desenha o rosto que a gente conhece da Annabelle de pano, que é a Raggedy Ann, né? E a filha dele morre depois de 13 anos. Com 13 anos, a filha. 13 é a idade. 13, né? Um número meio estranho. Lula. E ela morre na vida real. Ela morre na vida real. E aí é exatamente nesse ano que ele lança ele fazia cartoons, né? Ele lança tipo um gibizinho e aí faz muito sucesso. E é a partir desse momento que a boneca estoura. Alguns falam que era o espírito da Marcela que foi pra boneca e fez viralizar, né? Viralizar não, na época não viralizava nada. Fez esse sucesso todo. Então histórias de bonecos realmente são assim porque eles têm muita energia com seus donos, né?